Ô Rafa, me conta uma coisa. Nas tuas obras hoje, qual o tipo de madeira que você mais costuma usar? Não, eu acho que é o seguinte, vamos lá. A gente falar um pouquinho de especificação de material, Gustavo, que hoje a gente percebe muito, pelo menos no nosso mercado, lá em Goiânia, e eu acho que posso falar também pelo mercado lá de Jataí, é que assim, a maioria dos arquitetos que não tem muita opção vão acabar morrendo com Maru, que é o mais conhecido. E a percepção que a gente tem, que como o mercado não conhece da madeira, eu costumo falar que cada vendedor pode batizar com o nome que quer. E a gente não sabe, a grande realidade é que a gente não sabe o que está comprando. Você está comprando um Cumaru, mas na minha percepção nem sempre você está recebendo um Cumaru. Então esse é um ponto que eu gosto muito de falar, inclusive queria te agradecer aqui pelo convite que você fez para a gente, honrar sua família, seu pai com essa história, né, toda que vocês têm com a madeira, é que quando a gente vai falar de alto padrão, a gente entende que você tem percepção de produtos diferentes. E quando você compra um produto que ele tem assim uma chancela de qualidade, é diferente para o nosso cliente. Então acho esse hoje, no meu entendimento, é o grande diferencial do produto que você está oferecendo. Eu reparei, principalmente nesses anos atuando no mercado de Brasília, do Goiás, que existe um monstro em cima da manutenção da madeira. Eu acho que isso se deve muito às empresas que acabam deixando os clientes na mão num pós-venda. Hoje, para você, o que é ter um pós-venda, principalmente focando no nicho da madeira de excelência? Sim, esse é um ponto que realmente assim, todas as vezes hoje, quando o nosso cliente do alto padrão, né, que a gente fala, eles estão muito preocupados com essa questão do pós-venda, que para nós é o pós-obra. Por quê? Cada vez mais tem a dificuldade com a mão de obra. E o fornecedor, ele quer fazer aquela venda, onde ele tem ali uma relação financeira, e a hora que ele tem que prestar esse serviço de 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele já tem essa dificuldade. Pra você ter uma ideia, eu já tive obras minhas que a gente fez piso de deck, e o cliente não conseguiu ninguém para fazer manutenção, eu tive que fornecer um peão da construtora para ajudar ele, porque não conseguia ninguém para fazer manutenção. E aí o cara vai me falar, Rafael, como que você faz essa manutenção? Eu falei, cara, eu não mexo com manutenção de madeira, mas como eu tenho que atender o meu cliente, porque essa relação nossa, inclusive eu acho que ela valoriza muito o nosso mercado, para a gente poder ficar relacionando com esse cliente, ajudando ele, porque você imagina, Gustavo, que você trabalha com um item, 2 ou 3 da casa. O nosso produto, o meu e o do Murilo, se você fizer uma lista, a gente tem mais ou menos 150 itens que a gente faz a gestão numa casa do começo até a entrega dessa obra. Então nós somos ali o que a gente fala de cirurgião geral. Eu tenho que cuidar de tudo um pouco. Então essa questão da manutenção, quando o cliente compra um produto e ele é assistido, igual vocês estão se propondo a fazer, é mais fácil a gente auxiliar nessa especificação. Maravilha. E tem um ponto que é muito interessante, eu falo que é assim, né? Nós como engenheiros, a gente não tem tanto valor no sim para o cliente, mas no não a gente tem muito valor. Quando o cliente ele quer ouvir o sim, ele ouve o arquiteto. Mas se a engenharia disser um não, possivelmente o cliente não vai usar esse produto. Então é muito interessante quando você faz esse trabalho, trazendo a gente aqui da parte de obra, para conhecer seu produto, para entender sobre o seu trabalho mais, vamos falar assim, com mais clareza do seu trabalho que você executa, para a gente poder levar essa informação para o nosso cliente, né? Então acho que isso é que é interessante. Identificar esse medo que ele tem desse monstro da manutenção. Isso é o que a gente mais sofre lá, e ainda mais que a gente está numa área que tem uma variação térmica muito grande, né? Assim, as noites são muito frias e são muito quentes de dia, né? Então, assim, eles têm muito medo disso. Essa madeira vai trincar, vai ter fissura, enfim. Então, assim, tem muito esse medo que eles sofrem com isso. Mas eu acho, assim, pelo menos lá, ainda tá aí, eu acho que tá cada vez mais, assim, aumentando essa vontade de ter essa madeira natural, sentir esse ar quente, né? Essa parte quente do toque da madeira, né? Sem dúvida. Acho que isso é muito vivo lá.
é justamente esse ponto de desmistificar, né, algo que cria pânico no cliente, que a Parker ganhou essa expertise, né? Nós viemos trazendo vários sistemas de fixação. Hoje nós migramos para um tipo de acabamento à base de óleo, né? A gente não tem mais aquele sinteto, aquele cetol que modifica a tonalidade da madeira, traz ainda mais aquele alaranjado, aquele avermelhado para a madeira, que é justamente o que a gente não quer, né? Então a gente vem buscando soluções de acabamento, de pigmentação, para fugir do óbvio, para fugir exatamente daquilo que a gente não acredita, tanto da parte visual quanto da parte técnica, né? Por exemplo, o Murilo, que teve a experiência de trabalhar com a gente numa obra onde exige uma performance maior por utilizar a madeira Cumaru, que é uma madeira densa, pesada, né? Nós utilizamos um sistema de fixação no forro, por exemplo, onde a gente entra com finca pino, né? A gente desce com uma presilha metálica, aí vem com a estrutura de barrote, isolando a laje, né? Quando a laje trabalha, ela não interfere na movimentação da estrutura e do forro. Então isso é muito importante, agrega na vida útil do material, e é justamente isso que a gente vem agregando no mercado para tranquilizar o público, para tranquilizar o cliente, né? E algo muito importante é justamente a gente oferecer essa vida longa, né? Uma garantia estendida para o nosso cliente, uma amizade, né? Onde a gente dá um suporte no pós-venda, que é o principal. A gente criou uma estrutura muito grande hoje no Centro-Oeste para conseguir fazer esse operacional no pós-venda, que para a gente é crucial, porque a gente não quer vender uma vez para o cliente. Com certeza o cliente do alto padrão, ele gosta de construir. Ele não faz uma casa, ele vai construir uma, duas, três. E é importante ter sim um parceiro que te transmite essa tranquilidade, né? Sim, com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, Gustavo, o seguinte. Hoje a sua área de atuação maior está ali no Distrito Federal, você está situado em Brasília, e eu queria te pedir uma opinião seguinte, qual que é a sua visão hoje para o nosso mercado de Goiânia e mais ali focado no Centro-Oeste? Você acha que é um mercado que está em crescente? Porque vocês têm uma visão do Brasil, né? Praticamente vocês trabalham no Brasil inteiro, região sul, região sudeste, mas qual que é a sua visão para o Centro-Oeste hoje? Qual que é a aposta de vocês? Olha, eu acredito muito no mercado do Centro-Oeste. Goiânia tem tido projetos cada vez buscando mais um alcance do público, né? Trazendo arquitetos de fora. Você vê pelos próprios edifícios em Goiânia, que tem assinatura de Arthur Casas, Patrícia Anastasiades, né? Então vem buscando cada vez mais esse corpo, essa estrutura, justamente para se destacar, né? Eu acho que o mercado de Goiânia tem muito potencial. A gente vê hoje obras dentro da Aldeia do Vale que tem um altíssimo qualidade técnica, né? Uma entrega final de excelência, né? Nós temos hoje nomes locais de Goiânia com potencial até no exterior, né? Que nem o Léo Romano fez o projeto do Gustavo Lima em Miami. Enfim, a gente tem o reconhecimento hoje no Centro-Oeste muito grande, né? Sim. E a linha de produtos hoje que vocês estão trabalhando para oferecer para esse mercado nosso, vocês estão oferecendo piso, forro e toda a linha de movelaria que você apresentou para a gente. Então, Exatamente. Todo o trabalho da Parquet que um cliente goiano estiver precisando, você vai conseguir fornecer para ele lá. Eu brinco que a Parquet é uma fábrica de chocolate das madeiras, né? A gente costuma valorizar muito a qualidade visual do projeto, então a gente tenta apresentar para os nossos parceiros, principalmente para os parceiros arquitetos, que é quem idealiza o projeto, essa unificação do material, usar do mesmo lote, da mesma floresta onde vai ser retirada a madeira, você conseguir utilizar ela no deck, no forro, no piso, fazer a lâmina para utilizar na movelaria, né? Então você ter uma unificação visual de um mesmo lote. Isso é muito importante porque você garante uma qualidade estética no projeto muito grande, né? Você tem uma valorização, uma harmonização, um conjunto único, que eu acho que
cada vez está mais carente no mercado isso, ter essa unificação, porque acaba que às vezes um projeto fica muito solto, o cliente acaba fechando com vários fornecedores, acaba poluindo com muitas opções de madeira o projeto, sabe? Vem um cumaru vermelho, vem um tauari, sabe? Então quando você se dá conta, opa, pera lá, tem 4 tipos de madeira num projeto só. Eu acho que isso acaba poluindo, sabe? Então a gente vem na contramão, a gente quer apresentar para o mercado algo que, como eu falei, harmoniza o projeto, traz esse conjunto, sabe? Abraça um mármore, abraça um móvel, onde a madeira não se torne um protagonista. Eu não quero que o meu material seja o protagonista da casa, eu quero que ele seja um conjunto, eu quero valorizar uma mesa de centro, eu quero valorizar um sofá, eu quero valorizar uma obra de arte, né? Então eu acho que esse conceito da arquitetura tem uma crescente muito grande e eu tenho certeza que vai enraizar muito dentro dos escritórios de arquitetura e tenho certeza que nos próximos anos essa harmonização vai se tornar cada vez mais comum. Mais comum. Nos projetos. Ô, Gustavo, e outro ponto que eu queria te perguntar é o seguinte, hoje o seu principal meio de chegar aos clientes são os arquitetos. Correto, é isso, né? Sem dúvidas. Praticamente você trabalha com os especificadores e a gente começa a entender agora um movimento diferente de você estar trazendo algumas construtoras com engenheiro para participar do seu produto. Qual que é a visão que você tem com isso? Você acha que é importante, além dos arquitetos, você também se relacionar com a engenharia? Sem dúvida. Hoje a engenharia é a linha de frente. Eu costumo dizer que o problema ele é resolvido dentro da obra, né? O imaginário, o projeto, ele imagina um desafio, mas quem está na linha de frente é que vai lidar com esse problema, com esse desafio, que vai tornar possível, né? Então, se a gente não tivesse essa comunicação com a engenharia, um projeto fica desconecto, né? Fica as pontas soltas. Então, para unificar o meu trabalho com o projeto de arquitetura e com o mundo real dentro da obra, é necessário triangular essa informação perfeitamente, onde eu consiga oferecer para o arquiteto um material que ele acredite, que ele vai especificar, e eu consiga explicar para o engenheiro que aquilo é sólido, que aquilo não vai estragar, não vai criar problemas futuros, né? Então isso é muito importante. O engenheiro ele é uma peça fundamental dentro da nossa estrutura, de obra completa. E o seguinte, hoje a gente utiliza muito, vamos falar de alguns materiais naturais que a gente tem em nossas obras, pedra e madeira. E naturalmente nesses projetos que a gente chama de altíssimo padrão, né, cada vez eles vão ficando com valores agregados mais altos. E a gente tenta passar isso para o nosso cliente. Você, por exemplo, né, representando a Parquet no Brasil inteiro, que praticamente vocês estão atendendo aí os melhores arquitetos do país. O que você pode dar de dica para nós aqui da engenharia, para a gente agregar esse valor que vocês têm na madeira, para você conseguir, né, levar isso para o seu cliente, não só o custo do material, mas como o valor de todo o seu trabalho, para a gente ajudar a gente na venda do nosso trabalho. Porque a gente fala assim, sabe que hoje, você atender o alto padrão, o cliente precisa enxergar alguma coisa além do tangível. Ele tem que imaginar a sua experiência, a sua competência, quantos anos que você está no mercado, que tipo de trabalho que você fornece. E a gente percebe que a Parquet, ela conseguiu criar, posso falar que uma grife. Qual que é a dica que você dá para a gente ir para esse caminho? Olha, eu acho que... Estou aproveitando aqui para elogiar o trabalho de vocês. Eu acho que o nosso trabalho é feito em cima da honestidade, da verdade, né? A gente, como eu comentei anteriormente, a gente não vende mentiras, né? Os problemas, eles existem em cima da madeira, um produto natural que é vivo, que se movimenta, que respira, então não adianta criar uma ilusão no cliente dizendo que aquilo nunca vai dar um problema, ou nunca vai colapsar. Pode sim existir um problema. Por mais que você respeite toda a cadeia, todo o processo, pode ser que um dia a natureza, né, ela é mais forte. Então,
eu costumo dizer para os meus parceiros que a honestidade e a estrutura que você cria oferece um resultado final, e as obras falam por si só. Eu acho que algo que é duradouro, que é para durar, um cliente está fazendo um investimento da vida dentro de uma residência que ele vai passar, né, às vezes de geração, que o filho vai herdar, que o neto vai herdar. Então tem que ser algo que dure, né? Então nada mais lógico para falar para o cliente do que um investimento seguro, um investimento que traga a segurança de longevidade, né? Então, o que eu vendo, os meus produtos têm uma garantia de 10 anos, né? Então tem toda uma assessoria por trás. Eu acredito nisso. Eu acabo quebrando certos argumentos justamente com essa linha de pensamento, onde eu vendo um produto, dou garantia e faço uma assessoria por trás, no pós-venda. Eu acho que esse é um resultado que vem consolidando a nossa marca no mercado, fazendo com que parceiros como a Rede Fazano, Cidade Matarazzo, né, alguns empreendimentos onde a gente faz parte, faz essa valorização, né, quer estar junto, quer somar. Então eu creio que a entrega de um resultado eficaz, ele transmite para os demais, né? Então, o que eu tenho para mostrar para os meus clientes é justamente isso, é uma empresa sólida, né? Eu tenho certeza que o dinheiro investido dentro da minha empresa é um dinheiro que vai dar retorno lá na frente. Quando você vai ter uma empresa que te dá acessibilidade, te dá retorno, que tem uma estrutura perto de você, que tem um profissional que pode ir na tua casa em semanas, te atender, não em meses, né? Sim. Uma pergunta para a gente finalizar, que eu acho que é muito interessante. Toda vez que a gente vai bater um papo com uma empresa que a gente considera de sucesso, a gente percebe, Gustavo, que tem uma história por trás disso, né? E hoje, durante a nossa visita, você conta que você é um dos mais novos da geração de madeira que vem do seu avô, do seu pai, dos seus irmãos e você. Pegando uma lição ali lá da sua família do começo, hoje, o que você acha que seria aquela frase que seu pai sempre falou, seu avô, que você falou, vocês têm que fazer isso, que ajudou, que é como se fosse assim, aquele lema da família para que ele vai deixar isso para vocês? Essa é muito fácil, Rafa. Honestidade. O meu pai é um homem de poucos amigos, ele é um homem muito metódico no trabalho, ele é apaixonado por madeira. Nós viemos de uma linha familiar que sempre foi voltada para esse mundo, e o que o meu avô, o meu pai e os meus irmãos pregam para mim até hoje é honestidade, é você encarar o mercado vendendo verdade, sabe? Sendo honesto, não passando por cima de ninguém. Eu acho que esse é o lema que a minha família me ensinou, que eu levo comigo para todo lugar que eu vou. Maravilha. Aproveitar o momento aqui para te agradecer, tá, pelo acolhimento. Eu acho que assim, nós estamos aí com a nossa primeira obra, mas eu acho que a gente já pode falar que realmente é um trabalho diferenciado. O Murilo já está há mais tempo com vocês, com mais obras. Então eu acho que esse trabalho, e a gente bater nesse papo aqui, que eu acho interessante, que quando a gente vai falar com nossos clientes é o conhecimento. E quando a gente leva esse conhecimento, traz a luz aí para o nosso cliente, o cliente vai conseguir enxergar a compra certa que ele precisa fazer. Então, estendo aí os meus cumprimentos para os seus irmãos, para o seu pai, se um dia, quem sabe, a gente tiver a oportunidade de bater um papo com ele, porque eu acho que essas histórias, elas têm que ser contadas, né? Muitas vezes as pessoas não sabem. Então, quero te agradecer aqui, honrar vocês aí pela recepção que vocês fizeram e dar os parabéns para vocês aí. Sem dúvida, eu beleza? que agradeço, Rafa. Tamo junto. Obrigado, irmão.